Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza e o seu canal Discipulando com a Bíblia. No vídeo de hoje eu quero trazer uma breve reflexão sobre a história de Lia, a filha mais velha de Labão. Essa história está registrada lá no livro de Gênesis, do capítulo 29 ao 49. Lia, a esposa desprezada. Nós conhecemos muito bem essa história, onde Jacó foi a Padã-Arã para encontrar uma esposa. E quando chegou ali na terra dos seus parentes, ele se deparou com Raquel, se apaixonou por Raquel e trabalhou 7 anos ali para desposar, tomar Raquel como esposa, e na noite do seu casamento ele foi enganado pelo seu sogro, Labão. Labão tinha 2 filhas, está lá registrado em Gênesis capítulo 29, versículo 16. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Lia, que significa, seu nome significa vaca selvagem, e a Bíblia descreve Lia, dá poucos detalhes sobre Lia. Em Gênesis capítulo 29, versículos 16 e 17, vai dizer que era uma mulher de olhos tenros, meigos. E Lia foi envolvida nessa história de que o seu pai provocou enganando Jacó. Na noite do casamento, ela foi trocada ali pela sua irmã mais velha, deitou-se com Jacó e criou essa situação no meio da família de Labão, Jacó, Lia e Raquel. Uma história muito complicada que trouxeram consequências complicadíssimas na vida de Jacó. Mas hoje vamos tratar aqui sobre Lia. Labão, o pai de Lia, era irmão de Rebeca, a esposa de Isaque, filho de Abraão. Rebeca, que era mãe de Jacó, ou seja, Lia e Jacó e Raquel eram primos. Labão e Rebeca eram filhos de Betuel, está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 24. Betuel, que era filho de Noá, irmão de Abraão e filho de Terá. Então, tudo ali envolvendo família. Mas a Bíblia é extraordinária, porque não encobre os pontos falhos, as falhas daqueles de quem está tratando. Deus é extraordinário. Mas nós vemos aqui uma mulher que foi desprezada pelo seu esposo, mas jamais foi desprezada por Deus. A Bíblia vai relatar que Jacó amava muito mais a Raquel do que a Lia, tanto que Lia era desprezada. Jacó não tinha olhos para Lia, mas Deus tem seu modo de trabalhar. E pessoas que estão no anonimato, para Deus tem uma importância extraordinária. Nós vemos na história a sequência de Israel. Em Gênesis capítulo 29, versículo 32 a seguir, vai dizer que vai falar sobre os filhos que Deus deu a Lia. Em Gênesis 29, 31, vai falar que Deus abriu a madre de Lia porque ela era desprezada. Então Deus abençoou a madre de Lia, frutificando. Ela teve 7 filhos de Jacó, 6 homens e uma mulher. O primeiro se chamou Rúben. Quando Lia concebeu de Rúben,
ela falou: o Senhor atendeu a minha aflição, agora meu marido me amará. Uma mulher que carecia, sentia a falta do carinho do seu esposo, Jacó, que só tinha olhos para a irmã de Lia, Raquel. E durante a história sempre houve esse desentendimento, entre as duas irmãs. Situação complicada, tanto para Jacó como para Lia e para Raquel. Jacó havia enganado seu pai na questão ali do guisado, havia enganado seu irmão, seu pai, juntamente com o plano ali da sua mãe, mas a Bíblia é extraordinária. A Bíblia não é justa, a palavra de Deus é justa. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai dizer que tudo aquilo que semeamos, colheremos. Jacó enganou e teve que arcar com as consequências. Infelizmente, outra pessoa também teve que ser envolvida nessa história. Mas Deus não esquece de ninguém. Deus não esqueceu de Lia. Depois de ter o seu primogênito, que Lia deu o nome de Rúben, que quer dizer o Senhor atendeu a minha aflição, ela concebeu um segundo filho e deu-lhe o nome de Simeão, que significa o Senhor me ouviu. O Senhor ouviu que eu era desprezada. Depois, Lia teve um terceiro filho. Enquanto isso, a madre de Raquel, aquela esposa que Jacó tanto amava, estava fechada. Raquel era estéril, não podia engravidar. Mas Lia estava sendo agraciada, porque Deus não despreza um coração correto, um coração sincero, um coração contrito. O terceiro filho de Lia, ela deu o nome de Levi, que quer dizer agora se unirá a mim, meu marido, porque lhe dei 3 filhos. Olha para esta situação, como essa mulher era carente da atenção do seu esposo. Mas olhando a história, nós vamos ver que os filhos desta matriarca tiveram uma importância extraordinária na história do povo israelita. Em Hebreus capítulo 11, versículo 23, nós vemos ali da descendência desse filho de Lia, Levi, Joquebede e Anrão, como heróis da fé, quando esconderam ali o seu filho Moisés durante 3 meses. Hebreus capítulo 11, 23, como heróis da fé. Nós vemos também a história de Moisés, descendente aí de Levi, filho de Lia. Moisés foi o maior líder da história do povo de Israel. Foi aquele que falava com Deus face a face, que Deus entregou as tábuas da lei, os 10 mandamentos, tão venerada pelo povo de Israel. Também descendente de Levi veio Arão e toda a sua descendência sacerdotal e levítica. Descenderam de Levi, esse terceiro filho de Lia com Jacó. Depois de Levi, Lia teve um 4º filho e chamou Judá. E desta vez ela diz: esta vez louvarei ao Senhor. A partir daqui nós temos uma compreensão de que Lia passou a compreender que a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa felicidade nós temos que depositar em Deus, não no homem, porque o homem é falho, mas Deus é aquele que supre as nossas necessidades. A nossa esperança, a nossa alegria, o nosso louvor tem que estar em Deus. De Judá veio o Salvador do mundo. Olha que coisa extraordinária.
Lia era desprezada pelo seu esposo, mas nunca foi desprezada por Deus. E Deus sempre olha pelos anônimos, pelos aqueles que ninguém vê. Salmo e Raabe, a cananeia. Raabe também está ali em Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Salmo, descendente de Levi, de Judá, casou-se com a cananeia que escondeu aqueles espias que Josué tinha enviado para observar Jericó. E Salmo casou com Raabe e Raabe concebeu e deu nome a Boaz. Quem foi Boaz? Boaz se casou com Ruth. Quem foi Ruth? Aquela moabita, sogra de Noemi, que voltou para a terra de Israel juntamente com a sua sogra. Boaz casou com Ruth e Ruth concebeu de Boaz a Obed. Quem foi Obed? O avô de Davi. Obed teve ali da sua esposa a Jessé, o pai de Davi. Davi, o maior rei, um dos maiores reis da nação de Israel, um homem que Deus diz segundo o meu coração. E da descendência de Davi veio o Salvador, Jesus Cristo. Jesus descendeu de Lia, a mulher que era desprezada pelo seu esposo. Mas Deus sempre olha para aqueles que para o homem possa não ter valor. Para Deus tem um valor imensurável. Deus sempre olha pelos que estão no anonimato. Depois desses 4 filhos, Lia ainda teve mais 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Isacar, Zebulon e Diná. Olha que coisa extraordinária. Como é o cuidado de Deus para com os desprezados aos olhos humanos. E algo também muito interessante. Raquel faleceu e foi enterrada no caminho para Belém, caminho de Efrata. E Lia, em Gênesis capítulo 49, versículo 29 ao 31, vai nos dizer que Lia foi sepultada juntamente ali onde foi sepultado Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Lia e Jacó. Olha que coisa extraordinária. Por isso, você que se sente desprezada, esquecida, você tem um valor imensurável para Deus. Olhe para essa história dessa mulher desprezada, sem importância para a sua comunidade. Seu marido não lhe dava importância, só tinha olhos para sua irmã. Foi envolvida numa trama ali que seu pai orquestrou, mas ela se tornou uma afortunada, porque Deus sempre olha para os humildes, para os simples, para os injustiçados. Fique com essa reflexão. Você tem um valor imensurável para Deus. Lia, aquela que a partir do seu ventre veio o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.